Talento é a habilidade de atingir um alvo que ninguém consegue. Genialidade é atingir um alvo que ninguém enxerga. E no início do século XXI, qual seria o alvo da genialidade desta época? Eu diria que é a habilidade de deter nossos comportamentos autodestrutivos e neutralizar o envelhecimento. Já devem ter ouvido falar no curioso caso de Benjamin Button. A história de um homem que envelhece ao contrário. Um homem está buscando atingir isso. O nome dele é Brian Johnson. Brian Johnson está decidido a viver para sempre ou morrer tentando. E ele está colocando sua grande fortuna e seu próprio corpo em jogo para chegar lá. A nossa espécie aceita que é inevitável se deteriorar, decair e morrer. E eu sugiro que o contrário disso devia valer. Isso tudo começou porque a rotina que eu tinha ia me matar cedo. Hoje eu tenho um algoritmo que cuida melhor de mim do que eu mesmo. Deve ser a primeira vez na história da raça humana em que não se sabe quanto uma vida vai durar e com qual qualidade. 3, 2, 1, ação. Esse é o homem que gasta milhões para voltar a ter 18 anos de idade, Brian Johnson. Meu nome é Brian Johnson. Eu tô gastando milhões de dólares num protocolo anti-envelhecimento. Dezenas de suplementos e remédios, 1 hora de exercícios e outros de alta intensidade. Esse milionário de 45 anos reverteu a idade em 5 anos. Os médicos dizem que ele tem o coração de alguém de 37 anos. Ele usa a vida como experimento científico para saber quanto ele é capaz de viver. É o chamado Projeto Blueprint. Então, gente, nos últimos 3 anos tentamos dominar o básico, sono, dieta e exercícios. E hoje eu começo um tratamento de ponta, a terapia gênica. Ah, cala a boca, Brian. Maldito Brian. Tudo que é feito de forma extrema pode acabar prejudicando o corpo. Acho que eu não quero 33 mil imagens do meu intestino. Mas precisa se divertir na vida, como se diverte. Quando você se diverte? E alguém acredita que ele foi de mais velho para mais novo? Eu não. Se eu tivesse 400 milhões de dólares, não ia fazer o que você faz. Isso não é um método acessível para reverter os efeitos da idade. Esse cara vive em outro mundo. Ele tá longe da realidade. Se for olhar o que falam sobre mim, muitas pessoas dizem que eu sou um cara rico, querendo viver para sempre. Dizem, vai ser demais quando um ônibus atropelar ele, porque eu ofereço ideias difíceis de digerir. Mas para mim, a única pergunta que todo mundo deveria fazer é: eu quero viver o amanhã? A maioria de nós vai dizer que sim. Se estivermos saudáveis e bem, sempre vamos ter o que fazer amanhã. Então eu quero que as pessoas adotem essa ideia todos os dias, até nós podermos dizer não morro. Essa é a academia, é onde eu fico feliz. Toda manhã eu me exercito aqui por cerca de 1 hora. Eu faço um treino com cerca de 35 exercícios. Tudo que eu faço é medido para nós podermos ter uma visão completa do que é que está funcionando e do que é que não está. E o que está descobrindo? Eu fiz uma ressonância do corpo inteiro há pouco tempo. E eu estou apresentando 99% do ideal, tanto para músculos como para gordura, no meu corpo todo. Alguma vez já esteve numa forma tão boa? Não, nunca na vida. Mas é bom. Oi, Oli. Oi. Olha, eu vou só coletar sangue, tá? Tá bom. Eu fui apresentado ao Dr. Oliver Zolman por um amigo. O Oliver passou toda a vida adulta estudando tudo sobre ciência anti-envelhecimento. Quando o Brian me procurou, ele parecia um pouco perdido. As coisas que ele estava fazendo não estavam funcionando muito bem para ele.
Então eu apresentei os 3 níveis do meu protocolo de longevidade. O nível 1 são questões básicas, dieta e exercícios. E a cada nível que avançamos, fica mais sofisticado. Ele acredita que para entender o envelhecimento humano é preciso avaliar cada órgão. Porque o coração envelhece diferente dos pulmões e os pulmões diferente dos rins. Antes eu usava a cabeça para decidir o que comer. Eu caminhava pelo mercado, ia observando os produtos e colocando no carrinho. Olha só. Zoman derrubou essa ideia e disse para eu deixar os meus órgãos decidirem essas coisas. E se o coração, o fígado e os pulmões pudessem dizer o que precisam? Nesse caso, minha responsabilidade é fazer o que o meu corpo me manda fazer. No Blueprint, o Brian segue o protocolo de 3 níveis mais à risca do que qualquer outra pessoa. Ele é a melhor cobaia que alguém podia ter. Eu devo fazer mais de 100 coisas diferentes todos os dias. Coisas que meu corpo pede para estar no estado ideal. Eu começo de manhã. Eu acordo e acendo uma luz específica no banheiro que equivale à exposição ao sol. Tomo 3 comprimidos e meço a temperatura do corpo com um termômetro auricular. Vou para a terapia de variabilidade da frequência cardíaca, ponho pequenos eletrodos no ouvido que estimulam o sistema nervoso autônomo para deixar o corpo mais parasimpático, mais relaxado. Eu tomo 54 comprimidos com uma mistura que eu chamo de gigante verde. Coloco um boné com 312 diodos de laser para o cabelo crescer. Depois me exercito por 1 hora e como alguns gramas de legumes. Aí faço estimulação eletromagnética de alta frequência no abdômen, 12 minutos de terapia de infravermelho próximo para acelerar o processo de cura. Faço terapia auditiva para regenerar a audição. Faço a última refeição antes das 11 da manhã e tomo mais 34 comprimidos. Durante o dia eu tenho protocolos para seguir. E depois tem a rotina da noite. Um dos principais objetivos do Blueprint é atingir a menor idade biológica possível. Assim como uma árvore tem anéis, nós temos sinais da idade dentro dos nossos corpos. Depois de 2 anos fazendo o Blueprint, eu reverti minha idade biológica em 5,1 anos. Eu tenho 50 biomarcadores perfeitos. Tenho 100 abaixo da minha idade cronológica. Eu envelheço a uma taxa de 0,69, ou seja, a cada 12 meses, eu envelheço 8 meses. Pensando em até onde isso vai chegar, tá em aberto. A gente não sabe o que dizer. Mas eu quero baixar a velocidade de envelhecimento até o mínimo possível. Vai um pouco para trás. Aí. Um pouco mais perto da cama. Ali. Isso. Ótimo. Olha, você pode falar tudo o que quiser, sem problemas. Tá bom. Hoje eu tô muito animado porque pela primeira vez na minha vida, após monitorar o sono por 4 anos, eu consegui o primeiro mês perfeito. Eu tô com uma média de 100% de desempenho no sono faz 30 dias. Eu vou dormir às 8h30 da noite e tive uma média de 8 horas e 34 minutos de sono toda noite. O corpo adora rotinas, então eu me deito na mesma hora toda noite, sem desculpas. O sono não é uma coisa que pode ficar de lado. Tomara que essas dicas te ajudem a começar a desenvolver um sono melhor. Isso muda tudo na vida. Maravilha. Tá bom, foi. Qual o seu papel aqui, Kate? Nossa, eu nem sei como descrever. Tenta, vamos ver. Ai. Na verdade, eu tô aqui numa missão pra tentar realizar tudo que é necessário pra atingir essa meta. Esse é meu papel. A Kate está aqui comigo desde o começo do Blueprint. Do Blueprint. E como se sente? Ele te converteu? Na verdade, no começo, eu comia McDonald's. Então, eu diria que ele me converteu. Quando eu conheci o Brian, eu não era nada saudável. Aí a gente conversou sobre a filosofia do Blueprint. E com isso eu pensei, tá bom. Quando eu brinco sobre não estar em forma e não conseguir me exercitar e tal, eu tô meio que rindo na cara do meu eu do futuro, tipo, eu não quero ser uma pessoa que aos 60 anos não vai conseguir fazer nada ou, sabe? Posso te filmar de Foi um baita de um alerta pra mim. E agora eu sou a outra pessoa que tá nessa missão.
Eu acho que você pode começar falando assim. Toda manhã eu tenho a mesma rotina de 4 horas e é assim que ela começa. Boa. Quando a gente começou a trabalhar junto, o Brian me pediu para desenvolver a parte da comunicação. O grande objetivo dele era levar o Blueprint até as pessoas, que era para todas saberem qual é o objetivo do programa. Mas a gente passou um tempo com muita dificuldade, porque não era um tema muito presente na internet, entendeu? Então, um dia, eu tive uma ideia. E se a gente publicasse todos os dados biométricos dele, para as pessoas poderem acompanhar esse processo? Os protocolos, as medições, as receitas, os suplementos, foi tudo pro meu site. Um jornalista que eu conheço, o Ashley Vance, viu e se interessou em traçar um perfil do Blueprint. O Brian colocou tudo na internet. E eu fiquei pensando que aquilo era uma coisa ou estranha ou, tipo, muito interessante. Eu visitei ele na casa dele, que tem um laboratório, e a gente começou a conversar. Quando médicos visitam a nossa clínica, eles ficam empolgados porque a gente criou esse espaço para que ele pudesse atender todos os níveis necessários de uma operação médica. Eu fui fazendo perguntas e ele disse, eu gastei 2,5 milhões de dólares nisso. Isso. Só que não era um atleta profissional que estava gastando essa grana toda com o corpo, era só um cara da tecnologia que estava indo muito mais longe do que qualquer outra pessoa. E foi ali que eu vi que tinha uma história para contar. Eu lembro que um dia antes do artigo sair, a Kate e eu estávamos na minha sala e nós dois tivemos um momento de crise. Tipo, não, cara, o que a gente fez? Um homem gastou 2 milhões de dólares para basicamente reiniciar o corpo dele. O empreendedor milionário Brian Johnson. Brian Johnson. O Brian Johnson está tentando viver mais tempo. Aí, de repente, todos os holofotes viraram pro Brian e pro projeto, e o trabalho passou a ser avaliado por todo mundo. Eu acho que o reto dele viralizou por causa da idade biológica. Era tanta gente fazendo vídeo na internet que até deu uma tontura. Foi uma avalanche de interesse. Todo produto que a gente colocava no site do Blueprint esgotava em dias. Ninguém conseguia nenhum dos produtos, nem nós mesmos. Tinha até fornecedores perguntando o que estava rolando. E junto com isso, também veio uma quantidade absurda de ódio. Pra mim, ele não parece tão saudável. Eu acho super estranho querer parecer jovem pra sempre. O cara toma 40 vitaminas de manhã e mais 40 na parte da tarde. Que coisa chata. Pois é, eu prefiro morrer mais cedo. E a ironia desse processo todo é, ele quer viver por mais tempo, sendo que não tá nem aproveitando o tempo que já tem. E pra mim isso é muito enfadonho e idiota. Eu concordo. Eu concordo. Acho que muita gente sempre viu essa história de longevidade com ceticismo ou pensou, são só esses ricos do Vale do Silício buscando a fonte da juventude. O Jeff Bezos investiu mais dinheiro em uma obsessão e se juntou a outros bilionários que tentam derrotar o envelhecimento. Espaço, internet e agora a vida eterna. É visto como algo estranho e de nicho. Mas acontece que isso é um ramo real da ciência e existem muitos médicos e cientistas estudando isso. A gente está acostumado a ver amigos, parentes e bichos envelhecerem e morrerem. A gente acha isso natural e de alguma forma bom. Mas para mim, o envelhecimento é o nosso maior desafio humanitário. Porque ele causa câncer, ele causa problemas cardíacos, ele causa demência, ele causa AVCs, ele deixa a gente mais propenso a infecções e também mais frágeis. Se você for avaliar as causas de morte no mundo hoje, as principais são doenças como câncer, demência e doenças cardíacas. Para mim, o mais importante nesse campo é que temos a oportunidade, ao nos focarmos no envelhecimento, de atrasar ou evitar muitos ou talvez todos os declínios funcionais e doenças que acompanham a velhice. E isso é incrível. Nós ainda estamos nos estágios iniciais, mas já houve uma série de avanços. Já acontece uma série de intervenções, incluindo remédios e dietas, que em modelos animais desaceleram o envelhecimento. Temos muitas evidências da possibilidade de estender a vida de ratos. Se você é um rato, pode ficar tranquilo. Mas isso também significa que nós ainda temos muito que testar em seres humanos. Terça de exames. Bom dia. Vamos começar. Estamos fazendo experimentos e muitos testes.
E eu acho que vai ter uma revolução nesses próximos 10 anos, relativa a intervenções específicas para utilizarmos com humanos para diminuir a idade biológica deles. Tá chegando a 4 milímetros. Já tá muito melhor. Pois é, isso tá ótimo. Eu tiro proveito de décadas de progresso que já foi realizado na ciência do anti-envelhecimento. E as intervenções da ciência estão evoluindo muito rápido. Então eu acredito que isso já é possível. Eu quero mostrar isso para todo mundo. Eu vou iluminar mais ele. Tá bom. Só mais um pouco. Aí. Pode, por favor, inclinar só um pouquinho? Para eu pegar suas pernas inteiras na foto? Uhum. Aí, vamos fazer outro teste. Nossa, tá impressionante. Tomara que transmita o espírito que a gente quer. Eu acho que as fotos estão boas. Só vou tentar outras alturas. Levanta um pouco o queixo. Isso. Coitado do meu filho. Ele nunca sabe o que vai ver na hora que chega em casa. Muito bom. Tá ótimo. Tá pronto? Pode sacar. Como é o Brian como pai? Ele é um bom pai. Eu me separei da mãe dele e ele morou com ela nos últimos 2 anos. Aí ele decidiu vir morar aqui comigo durante o último ano do ensino médio. Mandou bem. O Talmadge pegou o ritmo. Ele tá acabando comigo. O que você acha do Blueprint? Quando o artigo saiu, muita gente disse: ele não é o seu pai. Eu recebi muitas mensagens de amigos e de gente da escola perguntando disso. Pega essa. E o pessoal achou legal ou disse que vocês são estranhos? Os dois. Mesmo eu já estando nessa escola há meses, as pessoas ainda me perguntam disso todo dia. Você jogou bem demais. A disputa foi boa. Eu curti. Eu convivo com o Brian desde antes do Talmadge chegar. E eu lembro que eu pensava como o Brian vai se acostumar a ter outro ser humano junto com ele todo dia no mesmo espaço, porque ele é um cara muito reservado, introvertido. Mas hoje ele reestruturou a vida inteira dele para acomodar o Talmadge. Hoje é um dia importante, porque quantas faculdades você tentou? 15. E quantas já enviaram as respostas? 12. Sem contar hoje. Tá. Essas são as últimas. Agora você tem todas as informações para decidir para qual faculdade você vai. E você vai me deixar em 5 meses. É isso. Eu só tenho mais 150 dias com o Talmadge. E isso me deixa triste demais. É melhor a gente ir, para não se atrasar. O tempo nunca é suficiente. Oi, bem-vindo. Muito prazer. Muito prazer. Obrigado por nos receber e mostrar a sua casa. Agora o próximo? Bora. Você é vegano? Sou, eu escolhi ser vegano. E o Talmadge e eu comemos as mesmas coisas todo dia. Todo dia. E tá na hora de alongar, eu vou fazer isso durante o café. Saquei. Quem quiser viver mesmo o estilo de vida do Brian Johnson precisa de um comprometimento absurdo. Por dia eu como 2.000 calorias. E não sente fome? Sinto muita fome. Entendi. A última colherada do dia é uma tristeza. O dia inteiro dele é voltado para um tipo de estilo de vida que é solitário e muito rígido. Peraí, Brian. Você não pode sair no sol. Tá bom. Você saiu no sol? O índice UV tá bem abaixo dos níveis perigosos, então tá tranquilo. Para mim, isso é meio deprimente, porque que tipo de vida a pessoa tem quando se propõe a fazer isso? É curioso porque você tem uma disciplina muito superior à da maioria. Mas vamos falar, por exemplo, do cigarro. As pessoas que fumam muito, que consomem 3 maços por dia, em média, vivem 11 anos a menos que aquelas que não fumam. Mas você foi para um lado muito mais extremo, tipo, se eu parar de fumar, eu vou viver 11 anos além da média. Se eu cortar o álcool, eu vou viver 5 anos além da média e assim vai. Mas as pessoas sabem que fumar mata e continuam fumando. Bom, é exatamente isso. Nós achamos que as nossas mentes são a principal ferramenta para resolver problemas. Só que elas são a fonte dos nossos comportamentos autodestrutivos. Então, eu diria que a mente está morta. Que droga é essa? Desculpa, a mente tá morta?
E a ideia dá todo o controle do meu bem-estar para um algoritmo? Sabe quem diz isso? Algoritmos. A primeira reação da maioria é o pânico. É tipo, se o livre-arbítrio é o único motivo de eu existir e eu não posso comer o que eu quero, não tem por que eu existir. Tem gosto de suplemento. É uma reação irracional. É sua mente em pânico por sentir a sua autoridade questionada. Vamos? Vamos. O consciente fica em desespero para manter o controle. O ponto é que não dá para confiar na mente, porque a sociedade está estruturada de uma forma que é absurda. Todos os dias comemos milhões de hambúrgueres, pizzas e batatas fritas. Agora, cientistas dizem que, além de nos alimentarmos, estamos alimentando um vício. Quando as pessoas vão para o trabalho, elas devem passar por 20 locais de fast food e 20 que vendem bebidas açucaradas. Pedimos para elas analisarem o vício nas redes sociais com os algoritmos mais poderosos do mundo, que tentam fazê-las passarem cada segundo que estão acordadas lá. Também falamos de álcool, tabagismo, maratonas de séries e pornografia e de todo tipo de vício. Aí nós perguntamos para elas, por que não somos mais felizes? Nós perdemos a noção do autocuidado básico. Estamos entorpecidos, incapazes de enxergar direito. Assim tá bom? Mesmo a gente sabendo que consumir os alimentos errados, ou beber, ou fumar, ou não dormir, aceleram o envelhecimento, causa doenças ou até mata, a gente não para. Estamos lutando contra nós mesmos, pela nossa vida. Ter tirado o peso da mente para privilegiar o corpo me trouxe um alívio que eu nunca tinha sentido. É uma sensação de muita liberdade. Porque eu passei a vida toda desesperado para me libertar de mim mesmo. Desde pequeno, o Brian já resolvia os problemas que apareciam. No Fundamental 2, o Brian sabia que a gente não tinha muito dinheiro. Então, tinha dias que ele não almoçava na escola para não gastar e ajudar com esse dinheiro em casa. Ele sempre dava algum jeito de ajudar a família. Eu lembro que uma época o Brian foi trabalhar numa lanchonete, mas durou pouco tempo. O Brian disse que ele nunca mais iria trabalhar para outra pessoa. Sabe, era aquilo de atingir o sucesso sozinho. Brian, você já trabalhou em diversos ramos, não é? Já. Você aprendeu mais com as vitórias ou com as falhas? As falhas nunca me impediram de continuar. No começo, eu praticamente não tive sucesso com nenhum dos meus empreendimentos. Eu tinha um filho e não conseguia pagar as contas, então eu aceitei o único emprego que eu consegui, que era vender processamento de cartões de crédito. Essa experiência me levou para o mundo dos pagamentos. Então eu comecei a pesquisar e vi que o PayPal era o fornecedor de pagamentos que mais tinha crescido na internet. Mas aí quando o eBay comprou eles, o desenvolvimento foi descontinuado. E eu abri a Braintree pensando em criar softwares modernos. O escritório era minúsculo. Ele usava uma mesa dobrável. Por favor, não fecha. E demorou muito para isso evoluir. Eu não usei capital externo. Fomos 2 vezes uma das empresas que cresceram mais rápido. Compramos a Venmo no 5º ano e viramos parte da infraestrutura global de pagamentos. Bom, pessoal, vamos receber o Brian Johnson! Era tão empolgante que eu acho que eu não percebi que existia aquele outro lado da coisa que assombrava ele. Eu não acreditava no esforço que as pessoas tinham feito para construir a empresa. Foi fantástico. Todo mundo passou várias noites seguidas trabalhando para gerir a Braintree Venmo. Na verdade, eu estava me matando de trabalhar. Costuma ser uma norma um empreendedor passar dias sem dormir. E aí a gente fala isso e as pessoas adoram. E aí vira uma coisa mitológica, tipo, incrível que ele fez isso. Hoje eu vejo isso como uma grande bobagem. Eu acordava de manhã irritado e muito cansado e tinha que criar forças para chegar animado e falar: beleza, pessoal, vamos dar duro, vamos resolver todos os problemas urgentes que nós temos. Era um estresse que não dava para compreender. Cuidado. Vou parar de filmar. Eu chegava à noite para lidar com 3 filhos e estava exausto e insuportável. E
depois de uma briga garantida com a esposa, eu caía em alimentos não saudáveis para ter algum conforto. É açúcar puro. E claro, aquilo só piorava tudo, porque prejudicava o meu sono. As coisas iam se acumulando. Eu tava um lixo. Uma vez ele visitou a gente e ficou meio calado. Mas, no final, eu percebi que as coisas estavam muito difíceis para ele. Eu chorei quando ele foi embora. Já tinha visto ele tão mal? Eu nem sabia que ele estava mal. Os domingos eram os piores dias, porque eu ia para a igreja e tudo que eu via e sentia lá fazia eu me esvair. Eu cresci na igreja Mormon, com toda a minha família e toda a comunidade. Ela me deu todas as respostas sobre a existência. Tinha histórias sobre o que tinha existido antes dessa vida, motivo de estarmos na Terra e o que vinha depois. Mas, com a intensidade em que a minha vida se encontrava, eu sentia que aquelas respostas, a única realidade que eu conhecia, não faziam mais sentido. E aí eu fui meio que jogado em um grande vazio. Eu tive conversas com ele porque ele estava com problemas sérios com a religião. Não era apenas uma questão de dúvidas filosóficas, sabe? Eram questões que estavam tão enraizadas dele que causavam sintomas físicos. Eu chegava da igreja e ia deitar na cama. Na época, meu filho tinha 7 anos e sentia que tinha algo errado. Aí ele ia até mim e passava a mão das minhas costas. E eu não conseguia nem me mexer. E a única coisa que me aliviava era a ideia de fazer um pacto com o diabo e então deixar de existir. Eu não queria um pós-vida, não queria aquela vida, eu não queria mais estar consciente mesmo. O que mudou? A minha mente era tipo uma tempestade, me falando literalmente para eu me matar. Até que eu percebi que a mente não é confiável para tomar decisões. Eu precisava viver de outra forma. Foram vários anos para eu me reconstruir. Na época, eu vendi a minha empresa, a Braintree Venmo, eu me divorciei, eu desfiz os laços com a religião e no final eu encontrei forças e libertação ao fazer o Blueprint. O meu corpo tem a autoridade e não assume riscos autodestrutivos. Meu coração não faz esses ataques cruéis, nem os meus pulmões, nem os meus rins. Ter isolado a minha mente foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas a saída da igreja prejudicou a minha vida com a minha família. Quando o Brian resolveu sair da igreja, eu fiquei extremamente chateada. E eu tive que entrar num processo de compreender a pessoa que ele é e assimilar o rumo que ele tinha tomado na vida para encontrar paz. Família é um dos fundamentos do mormonismo. E quando meu pai deixou a religião, eu senti que ele tinha violado esse fundamento e que ele não ia mais ser da família. Então aconteceu de, aos meus 8 anos, eu achar que ele tinha perdido o rumo. Esse livreto. Caramba. Eu fui a um acampamento da igreja no verão antes de eu mudar pra cá. E tinha esses livretos pra fazer anotações e enquanto todo mundo tava escrevendo sobre, sabe, sentir o espírito ou sobre se sentir bem, a comunidade, escrituras, eu fazia anotações sobre como decifrar tudo. Eu sentia que eu tava num sistema e que eu tava tentando desmontar ele. Antes de mudar pra Califórnia, eu tava no mormonismo.
Mas desde que eu era pequeno, eu sentia que não era pra mim. E ninguém da igreja sabia que eu não tava à vontade, eu não tinha com quem falar. Com o tempo, eu ia com os meus irmãos visitar o meu pai, de vez em quando. E aí eu fui dando abertura pra ele. O Talmadge começou a fazer algumas perguntas sobre isso, sobre aquilo outro. Aí a gente criou um laço bem forte e conseguiu ter conversas mais abertas. Meu pai conseguia me enxergar e ele entendia a minha situação. Era estranho porque eu ia falar e ele sabia o que eu estava pensando. E aos poucos, eu acabei percebendo que eu não queria ter mais nenhum tipo de ligação com a religião. Eu tentei várias vezes e finalmente eu consegui fazer o meu último ano do ensino médio aqui com ele. Eu sei que vários amigos meus e pessoas no geral acham que os pais não entendem eles. Mas precisa de tempo para ter esse entendimento. Foi isso que uniu a gente. Ter saído da igreja. E como a gente compartilha isso. A gente se entende de um jeito bem mais profundo. Eu e o meu pai temos uma ótima relação. Mas ninguém quis aceitar. Eu não lembro de uma pessoa que disse: isso, Talmadge, vai mesmo, vai ser bom pra você. Parecia que eu ia morar com o diabo. Tá, vamos começar? Bora lá. Eu aumentei o peso aqui na rosca. É, eu vi. Como é que tá o meu quadril? Deixa eu ver. Olha, impressionante você fazer isso depois de tantos. Caramba! Isso é arte. Eu queria ter as pernas do Talmadge. Ele é tipo um espécime perfeito. Já ouviu que o Brian quer se tornar o Talmadge? Já. Bom, olha, é importante não exagerar o processo, porque tem efeitos colaterais. Já falou isso pro Brian? Ah, sim, discutimos isso. E muito. Aí, tá vendo? Até agora estamos fazendo coisas comuns para as pessoas. Dieta, exercícios e sono. Mas a gente se questionou, tá bom, qual é a próxima fase? A gente leu todo o estudo já feito sobre saúde e expectativa de vida, fosse com humanos ou com ratos, e ranqueou conforme a eficácia e a habilidade de estender a vida. Agora, o foco é descobrir como fazer isso. Tô tomando hormônio de crescimento humano. Eu enfio isso aqui na perna e aí eu pressiono. Algumas dessas terapias podem ser bem perigosas. Tem uma agulha bem pequena, dá pra ver? Mas a gente tá tomando um cuidado extremo. A gente faz medições de alta frequência pelo corpo todo. Então, se aparecer algum efeito colateral, a gente detecta logo e tenta outra terapia. São quantos comprimidos por dia? Hoje vão ser 130. E você? 26. É claro que não é realista uma pessoa comum ter uma rotina tão rigorosa desse jeito. Mas eu acho que o Brian quer fazer de verdade, como o primeiro protótipo do Blueprint, é tentar o tratamento mais extremo possível. É lógico que eu sei que nem todos têm o tempo, os recursos e as circunstâncias de vida para fazer isso. A minha intenção com isso é chegar ao limite mais extremo do que é possível para a ciência. Eu quero mostrar o que é possível. Até agora, tudo é bem seguro e talvez funcione. E a gente consiga aprender alguma coisa e disponibilizar o tratamento para que todo mundo aproveite isso o quanto antes. Hoje é dia de tomar sirolimo. O sirolimo é um remédio que as pessoas usam como um imunossupressor quando recebem um transplante de órgão. Quando entra um órgão novo para o sistema imunológico não o rejeitar, a pessoa toma sirolimo para poder fazer a imunossupressão. Eu tomo sirolimo porque ele ajuda com a longevidade. Esse é o tipo de coisa que está animando as pessoas na nossa comunidade. Já fora da comunidade é visto como loucura. Alguns dizem, ele toma uma droga imunossupressora, isso é maluquice, por que alguém faria isso? O sirolimo é uma droga que foi descoberta em bactérias do solo da Ilha de Páscoa. Então, em 2009,
Um estudo rigoroso em ratos descobriu que isso aumenta a expectativa de vida e, além de os manter vivos por mais tempo, os mantém mais saudáveis por mais tempo. Isso foi demonstrado em uma série de estudos em várias condições em muitos laboratórios. Só estão faltando dados de humanos. Acredito que o sirolimo ainda deve ser o candidato mais promissor de todos para afetar a longevidade humana, mas ele deve ser usado com cuidado, porque quem toma muito pode sofrer consequências. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13 são 13. Por ser uma droga imunossupressora, os efeitos colaterais podem incluir infecções bacterianas bem perigosas, coisas do tipo pneumonia, ou celulite, ou faringite. Para evitar efeitos negativos, eu tomo a dosagem e meço os níveis da droga no meu sangue. 2 horas depois de tomar, 24 horas depois, 48, 72 e 96. A gente vê se os níveis estão muito altos ou muito baixos e ajusta a dose com base nisso. E com essa formulação precisa, a gente acredita que está com o protocolo mais pesado de sirolimo de todo o setor. Você acompanha o Brian Johnson? Eu já conheci ele. E o que acha do que ele está fazendo? Alguns processos que ele segue, como o sirolimo, funcionam com ratos. Não sabemos se funcionam com humanos. Precisamos de experimentos feitos corretamente para tirar conclusões científicas. O que o Brian faz não é uma abordagem científica. Esse é o depósito de suplementos. Ele está tomando centenas de substâncias. Então é muito difícil identificar se alguma delas está funcionando. O que tem que ser feito é um teste clínico envolvendo milhares de pessoas, não só uma. E todas têm que tomar a mesma dosagem da mesma droga. Eu enxergo valor nesses experimentos individuais nos quais as pessoas testam várias coisas nelas mesmas. Mas isso nunca vai ser aceito pela comunidade médica em geral e nem pelas agências reguladoras. Precisamos de testes clínicos mais rigorosos. O Brian me bloqueou no Twitter porque eu sugeri que ele usasse uma parte de todo o dinheiro que ele tem para bancar um teste clínico. Mais especificamente, o TAME, que estuda se a metformina é uma droga anti-envelhecimento. O Brian toma metformina, e se quiser saber se o que ele está fazendo está sendo bom para ele, seria muito importante para ele e para o resto dessa comunidade bancar esse estudo. Mas eu acho que ele não gostou da minha ideia de como ele devia gastar. Nossa! Isso é bom pra caramba. A atuação do Brian chama atenção para o nosso campo. Esse lado é positivo, mas isso não contribui quase nada com a ciência. Sabe, não é pela ciência, mas pela atenção. Agora a gente vai gravar uns vídeos curtos. A gente andou fazendo testes com isso pra chamar mais atenção nas redes sociais. Tivemos nossas primeiras vitórias. Nas últimas semanas, 2 vídeos nossos bateram milhões de acessos. 3, só no Instagram. E um do TikTok tá quase lá. Toda hora chega mensagem de gente procurando meu pessoal de relações públicas. Bom, o pessoal tá aqui. Somos só nós 2. Força, Brian, vai! Ah, obrigado. Bora! Esse é o seu máximo? Acho que você envelheceu um pouco. O YouTube me enviou essa caixa aqui. Entregue a Brian Johnson por ultrapassar os 100 mil inscritos. Incrível. Tem muita gente interessada no anti-envelhecimento. Todos envelhecem e têm interesse em retardar isso, pelo menos um pouco. O Brian Johnson, pela divulgação que ele faz dele mesmo, ele claramente quer atingir o máximo de pessoas que puder. Mas a pergunta é, qual a motivação dele? Peraí, fica assim, vamos ver. Hoje vou mostrar esse equipamento que eu uso para fazer o equivalente a 20 mil abdominais em 30 minutos. Parece que é um comercial. Não é? Eu ia falar isso também. Compre agora por R$19,99 em 4 parcelas, frete grátis. O Brian Johnson vai morrer algum dia. E além disso, é a minha opinião pessoal que o Brian Johnson é um oportunista que, independentemente dele acreditar ou não que ele vai viver pra sempre, ele se esforça muito pra ganhar dinheiro rápido de pessoas que estão apavoradas com a ideia de morrer e que têm mais dinheiro do que senso crítico. Hoje eu tô com uma coisa especial. Que isso? Esse aqui é o primeiro produto lançado pelo Blueprint. Esse é o azeite do Blueprint. Azeite extra virgem ultra premium do Brian Johnson. É o truque mais velho do mundo em termos de golpes de autoajuda ou do bom e velho marketing mesmo. Você convence que existe um problema e aí vende a solução.
Cena 1A, tomada 1, gravando. Eu quero entrar na sua rotina anti-envelhecimento de forma rápida e também simples. Essa é a coisa que eu mais escuto. Como é que ficou? Para mim, o Blueprint é um empreendimento comercial. No próprio site deles, cada um dos links que tem lá é de um afiliado da Amazon. Ou seja, a cada produto comprado, uma parte do dinheiro é do Brian. Para mim, tudo isso foi otimizado para gerar dinheiro. Claro, ele é muito rico, é um empresário talentoso, então é por esse lado que ele vê as coisas. O cheiro é de azeite mesmo. É bem parecido com qualquer outro azeite. Tchim. Muito do ódio contra o Blueprint é curioso, porque eu disponibilizo produtos para as pessoas serem saudáveis e fazerem as mudanças que elas querem. E por isso me odeiam. Tem gosto de merda. Eu vejo gente no Twitter criticando muito por causa das mercadorias. Eu acompanho ele há anos e, bom, eu tenho toda a certeza de que o plano dele não era apenas vender. Eu lembro que ele passou 2 anos tentando seguir o Blueprint numa missão bem pessoal. Olha esse volume, e são 7 dessas hoje. Ele adotou esse regime insano de saúde como resposta aos problemas de saúde mental. Para mim, ele acredita no que está fazendo. A diferença é enorme. Parece que tudo isso te toca tanto porque você não era totalmente feliz com o seu eu do passado. Não. Para mim, aquela pessoa se foi. Será que eu faço no modo retrato ou... A iluminação não tá muito boa. Eu tive uma ideia. Assim ficou melhor. Boa ideia. Os rituais matinais que eu tenho junto com o Talmud são bem importantes pra gente. Como será que ficou? Mas logo ele vai fazer isso no alojamento estudantil em Chicago. E eu vou ficar aqui sozinho. Talmud, o que você acha disso? O Talmud não tá com medo do que vai perder. Ele enxerga isso como uma oportunidade de ganhar, especialmente uma namorada. É possível. Posso tomar os comprimidos? Claro. Eu lembro de quando eu fui para a faculdade. Eu não pensei que ia perder coisas na hora que deixasse o ambiente familiar. Eu só queria saber das experiências novas de vida. Eu tô animado. Eu vejo como uma chance de ganho. Mas também de perda. Tem. Essa experiência é tipo um convite para eu ter mais empatia pelos meus pais e o estágio em que eles estão. Tipo, o meu pai. A idade dele já está mais avançada. E outro dia, ele contou que pesquisou o que acontece aos 70 anos e depois dos 70. E aí ele disse, brincando, né? Não pesquise. Todo dia ele acorda e pensa... Como é que eu tô? Será que deu mais algum problema? Ou a dor aumentou? Imagina só como é viver desse jeito. Eu sempre me vi como um cara culto. Eu sempre achei que conseguia, sei lá, pensar numas 10 coisas ao mesmo tempo. Mas eu cheguei ao ponto de escrever um parágrafo e não fazer sentido. Isso me mata de medo. Um dia, meu pai me ligou em pânico e disse que faria qualquer coisa para continuar com a acuidade mental. E eu falei que eu estava fazendo uma terapia com plasma e que outras pessoas usavam para tratar Alzheimer, Parkinson. E eu falei que se ele quisesse, ele podia ir para o Texas comigo e que eu ia adorar dar para ele 1 litro de plasma. É isso aí, olha o plasma aí. Pois é. Tem intervenções que realmente revertem o envelhecimento. Por exemplo, essa ideia de plasma de sangue jovem. O efeito reverso foi observado em um estudo no qual pesquisadores ligaram um rato jovem com um rato velho. Eles literalmente conectaram as artérias e veias para ocorrer uma troca de sangue. E deu para observar que o plasma jovem circulou pelo rato velho e reverteu as idades epigenéticas de vários órgãos dele. Em um estudo, houve reversão de 50% em um rato. Em outro estudo mais recente, com ratos, 30%.
Pensando em plasma, a primeira opção, eu acho que seria me costurar com com o humano jovem. Isso não é prático e não tendo como fazer isso, a alternativa é fazer umas trocas de plasma. A princípio, eu não visualizei, mas o Brian disse que era o caso de alguém fazendo algo por alguém importante da família, que seria um investimento na saúde da pessoa, ao ceder parte da própria saúde. Eu falei pro Talmud, olha, o seu avô tá animado com isso. A gente começou a conversar e resolveu fazer aquele processo também. Você doa o seu plasma pra mim e eu pro meu pai. Vai ser um negócio multigeracional. O que você me diz? E na hora ele falou que sim, que topava. Estamos a 34 mil pés voando pra Dallas. A gente comeu agora. O Talmud tá aqui atrás de mim. Oi, posso ajudar? Tem que olhar o que ele tá comendo pra ver se o plasma tá bom. Essa história do plasma sempre soa muito estranha para quem ouve pela primeira vez. Mas o Brian não foi o primeiro a fazer isso. Há alguns anos tinha história sobre o Peter Thiel, o investidor de risco, um dos primeiros a investir no Facebook, tá drenando o sangue de pessoas jovens saudáveis. Eu não sei se é verdade, mas essa história correu solta por aí. Fizeram até uma paródia na série Silicon Valley. Está tudo bem? O Bryce é seu assistente? Não, claro que não. É o meu sócio de transfusão. A maioria das pessoas do Vale do Silício que pegava sangue de alguém não queria que ninguém soubesse. Mas o Brian, sendo quem é, bom, ele adorou essa história e saiu exibindo os parceiros de sangue no Twitter. Tirou várias fotos. Vocês estão demais. Aquilo tinha um quê de absurdo que eu acho que vinha do fato do Brian chegar com a família toda, como se fossem simplesmente ver um jogo, quando na verdade eles iam trocar plasma. O quê? Decoraram a van do plasma. O amor flui do coração. O certo seria pela veia, mas tá. Ficou incrível. Ah, olha só. Tá bonito o plasma. E por que isso é bom? A cor tá bonita. Tá impecável. Eu tô com medo pra caramba desse ser mais claro que o meu. Aí eu vou passar vergonha. Assim, eu tô torcendo pra ele ser bom, mas eu também tô... É, eu te entendo. Pô, é uma competição. Eu entendo. E assim dá pra saber se eu sou uma fraude ou não. Né? Certeza E absoluta. aí, haters? Né? O que me dizem disso? Eu encontrei o primeiro vampiro do mundo. O fanático do anti-envelhecimento que gasta mais de 2 milhões de dólares por ano pra ficar jovem usa o filho adolescente como rapaz do sangue. Mano, é bom esse filho ficar esperto, é sério. Tem que fugir. Ah, saiu no Daily Mail, tá certo. Olha os comentários no Daily Mail. Cara estranho, nojento e satânico. Que perda de tempo. Ai, a humanidade é demais. A troca de plasma explodiu nas redes sociais. E claro que o que mais falavam eram coisas como vampiro, sanguessuga, rapaz do sangue. E os comentários maldosos, em vez de causarem a minha ira ou uma raiva que seria imensa, me deixaram bem triste. Vai, pai. Oi. Preparado? Vamos pegar outro travesseiro. O que as pessoas não entendem, obrigado, é que aquele foi um evento que transcendeu o teste de uma terapia. Isso aqui é muito especial. Sabe, essa conexão que está ocorrendo aqui é uma manifestação de todo o comprometimento entre nós três. É melhor que palavras. Melhor que palavras. Foi uma entrega enorme para outras pessoas, ao ponto de nós compartilharmos partes biológicas. Aquele nível de intimidade com o Brian e o Talmud, para mim, foi uma chance de reconciliação. Logo que eu me casei, não tinha nenhum mormon fundamentalista mais dedicado do que eu. O problema era que aquela não era a minha vida. Quando eu era mais novo, meu pai enfrentou umas dificuldades com o trabalho e com drogas. Eu acabei me divorciando da mãe dele. E na época eu não sabia se eu ia atrás de uma namorada ou de cocaína, se ia para o templo ou tomava um uísque. Quando a nossa vida está ferrada a esse ponto de a gente não saber quais são nossos valores morais, aí tudo desaba. Tinha uma probabilidade de 95% de ele falhar em fazer qualquer coisa.
Tipo, me buscar na escola, me ajudar com a lição de casa, me ligar quando prometia. Ele não fazia nada dessas coisas. O Brian deve ter sido o filho mais afetado. Era o Brian que queria estar com o pai. O único que esperava por ele. E acho que o Brian sofreu muito. Ele foi preso quando eu tinha 22 anos. E eu fui ver ele na prisão e foi bem marcante para ele. Adivinha quem foi ver o pai? E, em vez de me julgar e falar para eu me endireitar, ele falou: "Você consegue, pai." Mais alguém foi te ver? Não. Não. Vai devagar. Eu ter saído daquilo e chegado a uma troca de plasma, tendo o apoio do Brian e do Talmadge, foi algo incrível. Não tem um sinal maior de reconciliação do que isso. Eu te amo. Mas que baita experiência. Tá sentindo o amor? Foi uma das experiências de vida mais preciosas de todos nós. Foi mais uma experiência multigeracional de cura e de reunião da família do que algo feito pelos benefícios terapêuticos. Eu acho que um pai e um filho que acabaram seguindo rumos diferentes podem conseguir um bom relacionamento. Mas tem que ser um esforço realizado pelos dois. Por que você ficou emocionada? Às vezes dá muito trabalho e sempre tem algum ressentimento. Mas pode ser feito. Durante aquele tempo com o meu pai, eu refleti muito sobre ser pai. Pai, eu quero aparecer! Vai, pessoal. Oi, senhor! É uma das coisas mais dolorosas da minha vida ver 2 filhos meus afastados de mim porque eu não estou na organização religiosa deles. Eu sinto que eu perdi coisas importantes das vidas deles. E tem sido uma das melhores experiências ter um filho me aceitando por completo. Eu queria os meus outros filhos junto comigo. Vai, Talmadge. Olha, todo seu. Talmadge, ontem à noite eu tive um encontro por telefone com uma pessoa de um aplicativo de namoro. A gente vai sair semana que vem. Ixi, boa sorte pra ela. Deseja pra ela? É. Relacionamentos são bem importantes. E com a partida do Talmadge, eu acho que eu tenho que reconstruir a minha vida. Eu expliquei porque era uma má ideia, só que ela não arredou o pé. Normalmente, quando eu conheço uma pessoa e penso em me tornar amigo dela, eu faço uma lista. E eu falo, aqui tem 10 razões para isso ser uma má ideia. Eu sigo um protocolo rigoroso. É quase impossível ficar comigo. E no final, você vai me odiar. Eu já tento deixar claro e muitas vezes as pessoas riem, só que eu insisto que é o que vai acontecer. Eu sei lá, pode ser uma estratégia bem ruim. Olha isso. O Brian, ele merece Caramba, hein? muito ter uma companhia na vida dele. E eu acho que ele sempre penou pra achar isso. Eu acho que tem um conflito dentro dele entre o Brian de família, aquele que quer uma parceira, aquele que quer sair e tá junto dos seus entes queridos, e tem o Brian ambicioso, que diz que cada gota da energia dele tem que ser dedicada pra missão. Eu tive 2 encontros com uma mulher e a gente até que se deu bem.
Mas eu acho que ela pensou, tipo, você tá tão fora dos padrões que eu não sei se eu vou conseguir levar esse relacionamento. Você tá disposto a mudar? Não. Vamos dizer que relacionamentos nunca foram o meu forte. Eu me casei com 24 anos e eu não tive namoradas antes disso. Então, quando eu me separei, 13 anos depois, eu não sabia como lidar com um relacionamento. O Brian é uma pessoa complicada. Eu lembro que uma vez ele me disse preocupado: será que algum dia eu vou achar alguém que combine mesmo comigo? Porque ele sabe que é bem diferente. Eu acho que eu fui me forçando a ter interações sociais. E o meu primeiro namoro, depois de ter me divorciado, terminou com a mulher me processando. Ah, que manchete legal. Milionário que gasta 2 milhões ao ano por corpo de 18 anos traiu e largou a noiva após ela ter câncer de mama. Processo? O quê? Por que isso deu um processo? Johnson havia concordado em dar apoio financeiro vitalício. Ah, então é daí que vem o processo. Aí ela teve câncer de mama. Olha só, ela virou, cara. Ela virou um saldo negativo. E um mau negócio pra ele. Ele descreve ela como um negócio, cara. Ai, meu Deus. A relação que ele teve com a Terry, pra mim, foi uma relação bem amorosa pra eles dois. Eu vi como eles eram felizes. Então, eu fiquei surpresa de ouvir algumas das alegações. No processo contra o Brian, a Taryn disse que, após ficar debilitada pelo tratamento, ele exigiu que ela saísse da casa onde os dois moravam. Ele disse que topava ajudar com aluguel e despesas, mas apenas se ela assinasse o acordo de separação, com uma ampla cláusula de confidencialidade. Ela não tinha nenhuma renda estável independente. Ela tentou se opor, mas o Brian foi manipulador. Ser chamado de coisas horríveis por essa história me abalou bastante. O namoro durou alguns anos e, com a separação, ela contratou um dos maiores escritórios de advocacia do mundo. Eles me mandaram uma carta exigindo que eu pagasse 9 milhões de dólares naquela semana. Senão, eles iam fazer alegações escandalosas sobre mim. Eu refleti e eu decidi não aceitar aquilo. Vamos lá, com muita firmeza. O que é firmeza? Como alguém demonstra firmeza? Era uma arbitragem em que tudo era confidencial, mas a imprensa achou o processo nas cortes da Califórnia e publicou todas as alegações da Terry. Depois de enfrentar a destruição da minha reputação pela minha ex-namorada e noiva, para mim é difícil entrar num relacionamento e acreditar que a pessoa não tem algum outro interesse. Claro, muitas pessoas dizem, tadinho, olha que problemão de rico, sai fora. Tudo bem, eu aceito. Só que é chato, porque isso cria uma barreira grande para ter relações sinceras, porque essa história acabou complicando tudo. Já com o Talmud, eu tenho uma relação bem fértil e dinâmica. Simbora! Isso foi incrível. E o Talmud, eu tenho que achar ele. Ah, achei. Demais! Você viu o tempo? Quanto deu? Ganhei de você. Ah, não! Amanhã você tenta ganhar de mim. Eu nunca tive nenhuma relação na minha vida que fosse tão consistente, estável, relaxante e divertida. Tem todas as características que eu sempre quis de um melhor amigo. Então eu acho que tem uma influência muito significativa do Talmud nesse projeto. Talmud Brian Johnson. As pessoas acham que eu tenho medo da morte, mas não. Eu amo a vida. E eu amo viver a vida com o Talmud. E se preocupa com ele ou acha que ele vai se virar bem sozinho? Eu me preocupo. Vamos sentir falta um do outro. Feliz aniversário, meu filho. Nas gerações anteriores, a gente tinha filhos para passar o legado. Feliz aniversário, eu te amo. E hoje a gente tem filhos para curtir a jornada com eles. O Não Morra é sério. Quero conviver com o Talmud por um tempo indefinido. É sério mesmo. Eu realmente quero muito ter múltiplas vidas com o Talmud e passar por várias fases.
100 anos não são o suficiente. Posso? Sim, quando você quiser. Oi, pessoal. Hoje é um dos melhores dias de todos do Blueprint. Vou viajar para uma ilha perto da costa de Honduras. E aí vão me injetar minha primeira terapia gênica. Se formos ver os números de vida dos humanos, o teto é de 120 anos. E se a nossa intenção for passar desse limite de expectativa de vida, o caminho é a terapia gênica. Cuecas, meias, shorts, camisetas. A terapia gênica é considerada como o limite desse processo no momento atual. Então, ela é a medida mais extrema no tratamento do envelhecimento biológico. A terapia gênica hoje é utilizada em pacientes, mas para condições bem graves, nas quais se sabe que um único gene está causando o problema. E quando a gente sabe que editar o gene de certa maneira vai dar resultado. A ideia da terapia gênica contra o envelhecimento é bem animadora, mas hoje a ciência ainda não está pronta. E tem um risco enorme por causa de uma coisa chamada efeitos fora do alvo. Acontece quando a terapia gênica modifica não só o DNA que a gente quer modificar, mas também outras partes do genoma. Bom, tá tudo certo, então. Muitas intervenções rejuvenescem células, mas isso implica no risco de as células depois se tornarem outras células, células malignas, cancerosas. A terapia gênica é perigosa. E a gente avaliou vários tipos de terapias gênicas pelos últimos quase 2 anos. Essa foi a única que tinha o potencial de estender o tempo de vida como queremos e que atende aos critérios de segurança. Pensando na jornada do Brian, em algum momento você fica tenso com o que ele quer conseguir? Sim, claro. Eu fico nervoso com isso do Brian porque eu penso de uma forma bem mais prática. Quando eu vejo que já cheguei à beira do abismo, eu paro. Eu nunca dou mais um passo e arrisco cair no abismo. O comum é a pessoa obter a terapia gênica em um teste clínico. E o problema de testes assim é que eles são limitados. Hoje não dá para encontrar um teste clínico de terapia gênica para envelhecimento. A opção que sobra é fazer o turismo médico. E um lugar em que a terapia gênica está sendo oferecida é Roatán, em Honduras. Lá tem uma zona livre chamada Próspera. Próspera é uma zona econômica especial que o governo de Honduras autorizou, que tem a capacidade de criar novas leis comerciais que são favoráveis a inovações como a nossa terapia gênica. Bom, aqui a gente consegue operar sob um conselho de ética e um comitê que garantem que nossas práticas estão dentro dos padrões. Tudo isso faz parte de Próspera. Tô procurando dinossauros. É a nossa próxima meta. A gente pretende fazer estudos nos Estados Unidos, mas é um processo que leva tempo e não é um tempo dedicado ao trabalho em laboratório. Essa parte inclui mais questões legais, com advogados representando a nossa equipe em uma agência grande e muito burocrática que faz essa regulação. Chegou a hora. Legal, pode me acompanhar. Pra ser sincero, Próspera é uma ideia de merda, totalmente maluca. Eles só pegaram um pedacinho de terra e fizeram as próprias regras. Sério, eu adoro o Mac e o Walter. Eles parecem caras legais, sabe? Eles não passam a impressão de que são cientistas de 20 anos, que já têm um doutorado, entendeu? Mas essa foi a primeira coisa que o Brian fez que eu me perguntei se era mesmo uma boa ideia. Por aqui. Venho. Se tiver alguma coisa, alguma pergunta ou informação que você queira, vamos fazer de tudo para te ajudar. Qualquer diagnóstico que você precisa, a gente dá um jeito. Eu agradeço, Walter. Eu e o Mac abrimos a empresa para mudar a vida das pessoas. A gente nasce e recebe certas condições. Temos que viver com os genes que recebemos e nossa intenção é dar opções para as pessoas. A terapia gênica com follistatina começou a ser usada na musculação com foco em aumentar a massa muscular e a força. Muita gente quer ficar musculosa, mas geralmente com a idade, sarcopenia, osteoporose e fragilidade são problemas graves. Nossa terapia gênica age de forma preventiva em jovens ou de forma reativa em pessoas mais idosas que já sofrem com isso.
Em estudos sobre tempo de vida de ratos com foliestatina, eles tiveram uma extensão de 30% na expectativa de vida. Então, se eu ficar parecendo um personagem da Marvel, vai ser muito melhor. Se me dá uma ajudinha aqui. Depois da terapia, isso aqui não vai mais entrar, ou eu vou rasgar tudo. É, vai rasgar como rasgar tudo tipo Hulk. Ele tá bem confiante, mas eu tô meio preocupada com ele. A gente não sabe como o corpo dele vai reagir. E eu ia odiar se acontecesse alguma coisa com ele. É importante dizer que toda terapia gênica que se integra ao genoma atual de alguém muda o DNA da pessoa. A nossa terapia não se integra. Depois da injeção, o DNA não é alterado. A gente só adiciona outra parte de DNA, que é a paralela, e cria uma pequena usina que exporta foliestatina. A maioria das terapias gênicas se integra ao DNA cromossômico. Então, após a aplicação, não tem como desativar isso. A nossa terapia não se integra, porque nós temos tipo um interruptor de segurança. Se eu quiser desativar, é só tomar um remédio e pronto. Então isso tende a ser mais seguro porque é reversível. E aí? Tá preparado? Tô preparado. Tá bom. Vamos lá. Vou aplicar. É só uma picadinha. Eu queria que demorasse mais, mas acabou. Obrigado. E eu adorei a aplicação. Que bom. Eu sou, oficialmente, um ser humano geneticamente melhorado. Quando as pessoas veem alguém como eu fazendo terapia gênica, elas devem pensar em desigualdade ou na divisão entre ricos e pobres. Já eu enxergo assim. Se a gente provar que essa terapia gênica é segura e eficaz, e então, bom, 10 mil pessoas quiserem fazer isso, o preço da terapia vai baixar. Doutor, obrigado. Por nada. Eu te agradeço muito. Foi um prazer. Intervenções bem caras, como a terapia gênica, têm que ser testadas. Para acadêmicos, fazer estudos clínicos em humanos é proibitivamente caro. Talvez as clínicas de longevidade que custam caro mesmo pudessem ao menos fornecer alguns dados. Eu não sou contra essas clínicas existirem, mas depois de saber como tudo funciona, temos que descobrir como aumentar a escala e disponibilizar isso para mais gente. Não sei se vamos viver para sempre, mas com certeza vamos conseguir dar um tempo a mais para os próximos. E, sabe, eu prefiro dar para os meus filhos mais anos do que eu tive a chance de viver. Então, eu agradeço por acreditar em nós. Eu agradeço. Vocês dois. Valeu, Brian. Nossa, parece que dá para andar sobre a água. Se a gente puser a câmera em cima, eu vou andar sobre a água da piscina. Do Homo sapiens para Homo Deus. Eu vou testar se a terapia gênica realmente fez efeito. Cuidado, Jacob. Não morre, não. Ninguém pode morrer. Quando Brian era jovem, ele vivia pela religião. Sabe, eu me lembro que ele passou por uma fase em que o Brian literalmente queria ser como Joseph Smith. Joseph Smith, claro, é o profeta fundador do mormonismo. E acho que o que dá para perceber como princípio contínuo do Brian é que ele quer uma vida na qual ele possa ter destaque como um Joseph Smith. O prêmio dele vai ser conseguir gerar mudanças. A mudança para ele é um afrodisíaco. Para ele é como uma droga. Saúde e bem-estar são como religião. Lá na Bíblia é dito que até as fácil pessoas têm argumentar que ele desistiu da igreja, teve que achar outra religião e transformou a saúde e ele mesmo em uma religião e que isso é uma empreitada bem narcisista. 15 mil views em 3 horas. Quase 600 comentários. Receber atenção e interesse das pessoas pelo que ele faz são coisas para as quais ele liga. Só que também não dá para menosprezar essa jornada só porque ele faz de uma forma tão aberta assim. Ontem publiquei que Jesus está por aí há mais de 2000 anos e que eu não vejo indícios do trabalho dele. E que eu fiz mais que ele em 2 anos. E no que deu? No que já era esperado. O Brian fala como se ele fosse meio que o Jesus da saúde. E é um tanto na brincadeira, mas eu acho que ele tem bastante orgulho, sim. Oi, gente.
Oi? Ele abraçou o aspecto de culto da história. E parece que isso está ganhando cada vez mais força. Seus amigos acham o que de mim? Acho que o único jeito de eu entender isso seria se o pai de algum amigo começasse uma seita. E aí eu veria como seria. Mas eu não ia ligar muito porque você faz isso. Eu tô criando uma seita? Tá. É mesmo? Isso não é ruim. Mas é fato. Olha, o Brian tentou forçar isso como uma religião, mas tem uma parte de mim que acha que isso é quase a religião correta para esse momento. De algum jeito, é como um antídoto para a maneira como o mundo encara a saúde. Ainda há graves preocupações a respeito do sistema de saúde no país. O Sistema Nacional de Saúde está quebrado. Por que o sistema decepciona médicos e pacientes? A abordagem da saúde em quase toda nação desenvolvida é centrada na ideia de esperar a pessoa desenvolver uma doença e aí tentar curar essa doença. Mas, na verdade, isso é quase só tratar sintomas. Uma consequência disso é que a prevalência de doenças crônicas aumentou drasticamente nos últimos 50 anos. Nós pensamos, eu vou pra cama aos 90 e vou morrer dormindo. Quase nunca desse jeito. Numa ala geriátrica se vê pessoas com incontinência, imóveis. E quando a gente encara essa questão, é bastante desagradável. Hoje nós gastamos bastante dinheiro para tratar pessoas muito doentes. Mas devíamos nos perguntar, por que não investimos mais cedo na vida para mantê-las saudáveis, para não termos tantas pessoas com doenças ligadas à idade? Nos Estados Unidos, médicos são pagos por procedimentos. E eu lembro que quando eu estava pesquisando envelhecimento, havia uma grande rede de hospitais que estava pensando em fazer doações para pesquisa. Sugerimos gastos com saúde. E o CEO olhou para mim e disse: se fizermos isso, o valor dos procedimentos vai cair em 60%. Por que eu faria isso? Então, nós temos que pensar em como queremos abordar a saúde pública para as pessoas. Acho que o mais admirável no que o Brian faz é agir da forma mais proativa possível. Se o sistema de saúde fosse tratado, mesmo que só com um pouco mais de proatividade, acho que isso ia ser bom para todo mundo. Se pudermos resolver esse problema fundamental, talvez possamos ter um futuro no qual todos vão viver mais saudáveis e por mais tempo com as pessoas que amam. 3 dias. Pensa só que doideira. É, há pouco tempo. E eu fico aqui dando uma de fortão, tipo, eu vou pra faculdade. Mas se eu começo a pensar nisso... Eu tô destruído. Merda. Eu vou superar, mas hoje eu tô destruído. É tipo, você me recebeu e vai me perder outra vez. É. Droga, não. 21-19, foi por pouco, pai. Eu ia perder. Aí eu te passei. Foi uma bela virada sua. Mandou bem. Você também. Bom jogo. Valeu. Eu sempre fui a base pro Talmud. Desde quando ele saiu do útero, era eu que fazia ele parar de chorar, acalmava ele. Era o meu pequeno Talmud. E essa semana ele vai embora. Oi, senhor. Você quer ajuda com alguma coisa? Não. Minhas prioridades são coisas que eu faço sozinho. E a Kate ajuda. Ele aprendeu tudo o que precisava comigo. E eu só estava passando por aquele processo típico de um pai que vê o filho ganhar o mundo. Tá, eu curti. Tá bonito. Tá. O Talmud Brian Johnson tá pronto pra ir. Assim que eu passar do portão, não tem volta. A viagem começa. Bem-vindo, Talmud. Opa, valeu. Talmud
Talmadge. Bom dia de preparação para a faculdade. Já tem algum plano? Vamos ver coisas da cozinha antes? A gente vai atrás de você ou vai participar do processo? Você sabe o que você vai fazer? Tem de linho por aqui. Lençóis e um edredom. Qual é o tamanho da cama? Ah, é tão complicado. Por aqui, Talmadge. Você puxa? Puxo. Caramba. Eu admito que deu vontade de chorar. Quando passamos pelo lugar com os brinquedinhos. É, você fez... Eu fiquei sem ar. Mas isso vai contra o seu lance de não ter emoção. É. Por que eu tô chorando no mercado? São tantas emoções que eu nem sei o que dizer. Tá bom. Prefere azul? Cinza? Verde? Acho que eu prefiro o verde. Nos últimos 150 dias, o Talmadge foi muito presente na minha vida. A gente se ama. E analisando os estudos sobre humanos, eles prosperam em comunidade, prosperam em relacionamentos que são saudáveis. Não é nada bom ficar sozinho. E eu não vou ser ousado a ponto de achar que eu vou desafiar o que a ciência mostra sobre conexões humanas e comunidade. Já tem um plano? Não. Bem-vindo à Universidade de Chicago. Tá vendo? Bem ali. Isso é perfeito. Tem um ventilador. Legal. Esse é melhor que os meus. Tem preferência qual lado você quer em contato com a sua pele? Desse jeito, a frente está para a esquerda. Acho que a ficha só vai cair quando você me der tchau no alojamento. Eu nunca me senti tão compreendido por alguém como por você. Então, eu espero que você não morra. Sei lá, eu fico refletindo sobre tudo o que aconteceu esse ano. Todas as lições de vida. Vai ser difícil achar algo igual. Eu tô com você. E eu com você. Beleza, Talmadge, Brian Johnson. A segunda versão de você. Vamos partir pra cima. Essa casa tá quieta demais. Agora é pra valer. Antes não parecia. Agora tá tudo parado e quieto. Como será que ele tá?
Posso mostrar essa solução? Pode. Olha aqui na minha tela. Tá. Digamos que você tá no site do Blueprint, olhando os alimentos e tem isso. Como você tá hoje? Sabe que refletindo, eu não teria como ir para a próxima etapa sem ter acertado as coisas com o Talmadge. Queria que ele estivesse bem quando fosse para a faculdade ou nas próximas fases da vida. E eu acho que ele tá, então eu me sinto incentivado a dar o próximo passo. Prontos? Vamos nessa! Oi, aí, gente. Hoje é a 4ª caminhada do Não Morra. Há menos de 2 meses, eu postei o seguinte nas redes sociais. Vou fazer uma caminhada, vem comigo. E apareceram 11 pessoas. Hoje tem mais de 400 pessoas. Minha nossa, olha só quantos carros. Rapaz! Eita, tem mais gente ali, olha. Sério? Que loucura! E aí, oi, gente, bom dia. Parece 10 anos mais novo que na USP. Vamos de abraço em grupo. Vem cá, pessoal, vem cá. Legal. Junta aqui, todo mundo. Vem aqui, vem cá. Não tem vergonha, não. Vem cá. Com o tempo, eu passei por várias etapas das minhas impressões sobre o Brian. Lá no começo, eu achei o estilo de vida dele muito solitário. Mas conforme mais gente abraçou isso, parece que ele tá mesmo fazendo amizades que eu não esperava. Olha, pessoal, vamos seguir para aquele lado. Dá pra ver que o Brian tá curtindo muito tudo isso. Então eu acho que ele virou a narrativa. Conseguimos! Parabéns, pessoal! Eu admito, isso é uma seita. É uma seita bem pervertida que manda dormir na hora certa. Tem algumas partes dessa história que são preocupantes. Mas hoje eu enxergo ele quase como um filósofo. Ele tá tentando provar uma teoria. É essa coisa de não morra que eu tinha toda a certeza que era brincadeira, só que ela foi evoluindo. Mas tem algum mérito aí. Você pode ou não acreditar no Brian e no que ele tá fazendo, mas é interessante questionar se a sociedade não escolheu o rumo errado. Eu acho que isso enlouquece alguns e inspira outros. Fala pessoal, eu sou o Talmadge. Eu sou o Charles. Sou a Carly. E a gente vai fazer o evento Não Morra em Chicago. Não morra em Chicago! Não morra de Colônia! Não morra em Dublin! Não morra em Santa Fé. Em Barcelona! Em Hong Kong! Na verdade, estamos falando de uma revolução médica. Se houvesse uma chance de você se manter saudável e funcional e ver os seus netos, você ia preferir isso ou ia esperar desenvolver Alzheimer e tomar um remédio que retarda a progressão da doença em 30%? O envelhecimento não é inevitável, mas pode ser adiado. E dá para fazer isso agora, ao mudar o seu estilo de vida. O que leva a uma vida saudável é óbvio, mas é importante. Com um sono de qualidade, mudanças na dieta, exercícios regulares e interações sociais, podemos ganhar 10 anos ou 15 anos de vida com mais qualidade. E esse número deve aumentar com o tempo, com a criação de intervenções mais eficazes. E esse fluido aí são as células-tronco mesenquimais. Ainda não tem nenhum tratamento humano que eu recomendaria. Mas como eu sei que eles estão sendo desenvolvidos e que talvez sejam disponibilizados antes da gente morrer, eu me animo mais de seguir os conselhos básicos de saúde, porque talvez eu esteja vivo e saudável para poder aproveitar os primeiros tratamentos. E o que me anima ainda mais é que se eu fizer os primeiros tratamentos, eu vou poder viver uns anos a mais. E os cientistas vão ter tempo para desenvolver a segunda ou a terceira rodada dos tratamentos. É claro que o desenvolvimento vai levar um tempo, mas tenho certeza de que algum dia pode ser que 2 adolescentes que estiverem conversando vão olhar para um livro de história e aí vão comentar algo como: minha nossa, as pessoas definhavam e morriam. Olha só que tragédia. Assim como nós vemos as pessoas de algumas gerações atrás que não tinham anestésico ou antibiótico. E diante disso nós pensamos: nossa, que coisa horrível. Quando isso vai acontecer é algo que depende só de nós. De quanto esforço, dinheiro e energia vamos investir para criar um movimento totalmente comprometido com manter as pessoas saudáveis pelo maior tempo possível. Oi, pessoal. Eu espero que todo mundo esteja se sentindo em casa. Aqui todo mundo pensa em não morrer. Que bom que vieram. Amo vocês. Você tá feliz? Nunca estive tão feliz em toda a minha vida.
Eu não sei se eu consigo. Eu nunca vi ele tão feliz como ele está hoje. Agora pense comigo. Se você está satisfeito com quem é e está dentro de um projeto que é tudo que você sempre quis, isso não é motivo para felicidade? Viver mais tempo, que tal? Quando ele disse pra mim que nunca tinha sido tão feliz na vida, isso me libertou da minha preocupação. Por saber que ele seguiria em frente. Um dia eu já tive muita vontade de morrer. E hoje eu tô num estado em que eu quero viver com todas as minhas forças. Então sim, eu quero muito continuar existindo. E eu não sinto necessidade de me justificar. Eu sou um ser inteligente desastroso, mas... Olha, quer saber? Eu tô dando o meu melhor. Tá bom. Vou tentar levantar um carro. Acho que você consegue. Adoro. Olha,